Certa vez, Jesus contou uma pequena parábola, na qual ele questionou a possibilidade de alguém acender uma candeia e cobri-la com um alqueire, ou colocá-la debaixo de uma cama. Apesar de pequena e de passar despercebida por muitas pessoas, esta parábola, que popularmente ficou conhecida como a parábola da candeia, traz uma mensagem que não pode jamais ser negligenciada. Na verdade, sua mensagem é tão importante que, provavelmente, Jesus pronunciou esta parábola mais de uma vez ao longo de seu ministério, como parte de uma coleção de ensinamentos. Inclusive, muita gente fica intrigada com os avisos divinos que seguem esta pequena parábola, alertando que não há nada encoberto ou oculto que não haja de ser revelado e que ouvir estas palavras é algo urgente, pois, ao que tem, mais lhe será dado. Mas quem não tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. E se você não consegue entender esta parábola, ou quem sabe nunca ouviu falar sobre ela, neste vídeo, você irá compreender este importante ensino de Jesus. Nesta parábola, Jesus falou que ninguém coloca uma candeia acesa debaixo de um alqueire, ou de uma cama, mas a coloca num velador. Mas o que é uma candeia? O que é um alqueire? Ou o que é um velador? Em suas parábolas, Jesus frequentemente usava elementos da vida cotidiana para comunicar princípios espirituais. Isto fica muito claro aqui. O pano de fundo desta parábola é uma típica casa da Galileia no primeiro século. As casas eram iluminadas por candeias, e uma candeia, basicamente, era uma pequena vasilha feita de barro, com uma espécie de argola em um dos lados e uma formação na outra extremidade, que acomodava um pavio molhado numa porção de óleo de oliva, que servia de combustível para que a candeia permanecesse acesa. Em outras palavras, as candeias eram as lâmpadas que iluminavam as casas no tempo de Jesus. As casas mais ricas contavam com várias candeias, mas as casas mais pobres geralmente possuíam apenas uma candeia. Já o alqueire, citado na parábola, era um tipo de cesto comum que geralmente guardava cereais. A cama mencionada na parábola era um colchão simples, que, quando não estava em uso, podia ser facilmente enrolado para não ocupar espaço nas pequenas casas. E, por último, o velador que aparece na parábola era o objeto sob o qual a candeia era colocada. O velador podia ter diferentes formas, dependendo do tipo de casa, mas, no geral, era um objeto muito simples. Em algumas casas, o velador era um tipo de concha no pilar central da casa. Já em outras casas, o velador era um tipo de prateleira, ou até uma pedra saliente na parede. Nas casas de famílias mais abastadas, o velador podia ser um pedestal de metal ornamentado. Mas qual é o significado desta parábola? Tomando como exemplo o texto do Evangelho de Marcos, podemos acreditar que, possivelmente, Jesus pronunciou a parábola da candeia para o grupo de seus seguidores mais próximos. Ele introduziu a parábola com duas questões retóricas. Quem traz uma candeia para colocá-la sob um alqueire ou debaixo de uma cama? Ao invés disto, não a traz para colocá-la no velador. Nós sabemos que uma questão retórica tem o objetivo de provocar uma reflexão, à medida que o ouvinte pressupõe sua resposta. A primeira questão retórica da parábola da candeia sugere uma resposta negativa. Afinal, não faz sentido acender uma lâmpada para depois escondê-la debaixo de uma cama ou sob um cesto. Já a segunda questão sugere uma resposta positiva, ou seja, realmente esperado que alguém coloque a lâmpada acesa num local apropriado, que faça com que sua luz se espalhe pelo ambiente. Talvez, nesta parábola, a figura da candeia possua uma aplicação dupla. Esta parábola é precedida pela parábola do semeador, e se há uma conexão entre as duas parábolas, então é possível que, num primeiro momento, a candeia represente o coração frutífero, cuja vida brilha diante do mundo para a glória de Deus. Aqui, vale lembrar que, no registro de Mateus, Jesus pronunciou o dito da candeia imediatamente após falar que seus seguidores são a luz do mundo. Mas é inegável que a figura da candeia também está relacionada à palavra de Deus. Nós sabemos que os cristãos não são luz em si mesmos, mas refletem o brilho daquele que é a própria luz, o Verbo de Deus. O que produz o brilho na vida do crente é a palavra de Deus. Por isto, o salmista escreveu: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Neste sentido, os cristãos devem ser instrumentos, através dos quais a luz do Evangelho pode iluminar os pecadores. Os verdadeiros seguidores de Cristo são aqueles que têm suas vidas controladas pela palavra de Deus e testemunham aos homens que, de fato, Cristo é a luz do mundo. Abastecidos pela palavra, os crentes podem fazer brilhar a verdade de Deus ao mundo. Em seguida, em conexão com a lógica da candeia que deve ficar exposta para iluminar o ambiente, Jesus disse: "Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado." Esta frase traz um paralelismo hebraico, que indica que o propósito último de algo que está escondido é que seja finalmente revelado. Nos dias de Jesus,
Os líderes religiosos dos judeus estavam basicamente ocultando a verdade de Deus debaixo de um amontoado de tradições humanas, que moldavam uma religiosidade hipócrita. Mas a verdade pura de Deus tinha de brilhar. Então, é possível que, ao usar esse paralelismo, Jesus estivesse enfatizando a realidade de que o seu ensino não tinha o propósito de ficar escondido. A progressão do ministério de Cristo deixou claro que ele não havia vindo ao mundo para ocultar a verdade, mas para torná-la conhecida. Aqueles que ouvem, por isto, o próprio Jesus exortou: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Num outro sentido, agora, na esfera das articulações humanas, também é possível dizer que a luz da verdade de Deus comunicada nada permanecerá oculto para sempre. Há quem pense enganosamente poder esconder seus pensamentos, planos, palavras e ações, mas no dia do juízo, todas as coisas serão expostas e medidas sob o prumo da vontade de Deus revelada. E, por fim, a sequência de ditos da parábola da candeia termina com a intrigante advertência de Jesus: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Com a mesma medida que medires, vocês também serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Pois ao que tem, mais se lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o que isso quer dizer? Bom, Jesus disse que se alguém tem ouvidos para ouvir, então que ouça. Mas não basta ouvir qualquer coisa de qualquer maneira. É preciso ouvir o ensino certo e da maneira correta. Nesse ponto, Jesus chamou seus ouvintes a um exame de responsabilidade e conduta. Qual tem sido a nossa resposta à luz da candeia que nos ilumina? Será que temos ouvido de forma apropriada a palavra de Deus, a ponto de podermos compartilhá-la com as outras pessoas? Além disso, será que estamos levando a sério o fato de que seremos recompensados na mesma medida da fidelidade que demonstramos ao colocar em prática a verdade que recebemos? Estas são questões urgentes, e diante de tudo isto, precisamos manter em mente que, nas questões espirituais, sempre só há duas opções: ganhar ou perder. Negligenciar a luz da palavra de Deus é cair em profunda perda. Quem hoje recebe de bom grado a luz do Evangelho, cada vez mais lhe será dado. Mas é preciso que se saiba que, no dia do juízo, não haverá opção de receber novamente a luz que foi rejeitada. Muito pelo contrário, todos aqueles que agora desprezam a luz do Evangelho, na eternidade, perderão qualquer noção que um dia já tiveram acerca dessa luz. Ou seja, até mesmo o pouco de iluminação que um dia tiveram será tirado e o que lhes restará é somente trevas. Agora, escreva nos comentários qual lição você consegue tirar desta pequena parábola de Jesus.